E a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é com ferramentas desse mundo. A nossa luta é com ferramentas espirituais. E tem uma coisa: as ferramentas espirituais, elas são poderosas para destruir fortalezas, para derrubar gigantes, para mudar cenários, para mudar atmosferas, para levantar um morto, para tirar uma doença. As ferramentas espirituais, elas são poderosas para transformar uma cidade inteira. As ferramentas espirituais são poderosas para transformar um coração de pedra num coração de carne. As ferramentas espirituais são poderosas para envergonhar o inimigo, para destruir armas forjadas contra a sua vida. E eu quero declarar nessa noite: o Senhor entregará na nossa mão a cabeça do gigante. E nós levantaremos essa cabeça, e todos verão que o Senhor é conosco. Amém. Existe um ódio do inimigo contra aqueles que carregam a unção do Senhor. Existe um ódio do inimigo contra aqueles que estão andando retamente. Por isso que às vezes parece que quem faz errado dá certo. Mas eu quero dizer, há um Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas. E Ele faz justiça, juízo. E Ele vê os corações daqueles que servem. E nesse dia, o Senhor está sondando os corações para se mostrar forte para aqueles que o coração é totalmente dele. Glória a Deus. Você verá a mão do Senhor e não vai demorar. O Senhor vai trabalhar em injustiças. O Senhor vai trabalhar em coisas que você não provocou, mas se levantou para você. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, mas poderoso. O Senhor dos Exércitos é o nome dele. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel 17. Os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra. Próximo. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram batalha contra os filisteus. Próximo. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro. Próximo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha estatura de 6 côvados e 1 palmo. Próximo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros.
da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro próximo. Parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, diga assim: espantaram, e temeram muito. O medo te paralisa. O medo é a fé ao contrário. A fé é a certeza de algo que ainda não aconteceu. E o medo é a mesma coisa. A pessoa, ela tem medo às vezes de sair de casa e ser roubada. Pânico disso. Ela nem sabe se ela vai encontrar o bandido ou não. E geralmente essas pessoas são atacadas por causa que foi gerada uma fé de que algo ruim vai acontecer. E o medo, ele vem da mesma forma que a fé vem. O medo vem por palavra. Está tudo bem na sua vida. Chega a voz do diabo e te traz uma dúvida. E se você recebe essa dúvida, você paralisa. Da mesma forma, a fé vem por ouvir a palavra do Deus vivo. E eu quero dizer para você, hoje o Senhor está liberando palavras para você se levantar, derrubar o gigante e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Eu gosto muito e repito muitas vezes, a palavra de Deus diz assim: nenhuma arma forjada, preparada contra ti prosperará. Você percebe que uma arma forjada, preparada, não é uma arma de atacar. É uma arma que ela foi feita para te acertar. Porque de repente você já está blindado de diversas formas. Mas então o inimigo, ele tenta achar uma brecha para te atacar. Ele tenta achar uma fraqueza no qual você irá parar. E ele começa a vasculhar o território, procurando uma forma de colocar medo. Aqui, a forma que o inimigo colocou foi a própria palavra. Porque o que impedia das duas nações se enfrentarem? Mas eles pegaram algo mais forte e queriam que fosse um contra um. Em Israel não tinha gigantes. O homem mais alto de Israel era Saul. Porque a Bíblia fala que quando Saul andava no meio do povo, as pessoas ficavam no ombro dele. Então Saul era o mais preparado para enfrentar Golias. Mas Golias dava 2 de Saul. Tem problemas que nós resolvemos porque está à nossa altura. Mas tem coisas
que sai do nosso poder, sai da nossa mão, sai da nossa capacidade, sai daquilo que nós temos força para agir. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Ele te dá ousadia para vencer batalhas todos os dias. Mas quando se levantar algo mais forte, algo mais poderoso, que você não pode colocar a mão, lembra, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os reis, sobre todos os príncipes, e não há ninguém maior do que o Senhor, o Criador, o Eterno. Aleluia! E Ele ouve a oração de um justo, e Ele coloca as coisas no lugar. Amém. Próximo. Davi era filho de um homem, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, esse homem era velho. Próximo. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Os nomes deles eram Eliabe, Abinadab e Samar. Próximo. Davi era o menor. Diga o menor. O Senhor, o nosso Deus, Ele é especialista em pegar as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele é especialista em pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu quero declarar uma coisa para você: o que o Senhor vai fazer na tua vida, ninguém vai entender. Vão se espantar, vão olhar como que aconteceu isso. Se ele era o menor, se ela era a menor. Aleluia, louvado seja Deus. Só para que vocês entendam, eu não estou dando uma palavra motivacional, eu não trabalho com isso. Amém? Amém. Eu estou dando uma palavra profética. Amém. Quando Deus me manda exortar, vocês sabem que eu exorto. Quando Deus me manda ensinar, eu ensino. Quando o Senhor manda ser calmo, um pouco é calmo. Mas hoje palavras proféticas estão sendo liberadas. Amém. Glória a Deus. E se você crer, você comerá. Amém. Próximo. Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Próximo. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ele ficou 40 dias. E em 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Só para que você entenda, um tempo antes disso acontecer, Samuel, o mesmo que ungiu Saul a rei, chegou na casa de Jessé e falou assim: eu vim aqui com uma missão, eu preciso ungir uma pessoa, ela será o próximo rei de Israel. Então o pai chama os 3 que estavam na guerra, os mais bonitos, fortes, inteligentes, capacitados. Samuel pergunta para o Senhor: é esse? É aquele? É aquele outro? Olha só, Jessé apresentou 7 filhos e nem pensou em Davi. Talvez ninguém acredite em você. A palavra de Deus diz assim: ainda que a tua mãe esqueça de você, eu não me esquecerei. Aleluia. Porque o meu nome está escrito na palma das minhas mãos.
Aleluia. Glória a Deus. Samuel pergunta: tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem. Tem um menor. Ele está cuidando das ovelhas. É o menos capacitado. Chama ele. Quando ele vê Davi, o Espírito Santo mostra para ele esse próximo pensamento. E a palavra de Deus diz assim: porque o homem, ele olha a aparência, mas Deus, ele olha o teu coração. Aleluia. Ele sonda os corações. E ele procura os corações que são dele para se mostrar forte. O coração de Davi chamou a atenção de Deus. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo que ninguém esteja vendo. Ele te prepara no escondido, no secreto, para as grandes batalhas. Tem coisa que você está passando hoje que você não está nem entendendo. Ele está te preparando, ele está te forjando. Tem luta que você passa que você fala assim: Senhor, mas para que tanta luta? Nem sou eu. Você está olhando para o hoje. O Senhor está olhando lá na frente. O Senhor está investindo na sua vida. Talvez você se pergunte: mas Senhor, será que eu estou incomodando tanto assim o inimigo? É que o inimigo também está olhando lá na frente. Ele não quer que você alcance o que o Senhor preparou para a sua vida. Próximo. Disse Jessé a Davi: leva para os teus irmãos um efá de grãos tostados, 10 pães, e corre a levá-los para os teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva ao chefe de 1000, visita teus irmãos e vê se lhes vai bem. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía, em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Você percebe que Davi, ele foi ungido por Samuel. Depois que ele foi ungido, o que ele fez? Ele foi buscar o trono dele e voltou a ser cuidando das ovelhas e obedecendo o seu pai. Você não precisa dar um jeitinho para Deus. Amém. Ande em obediência. No tempo certo, o Senhor vai fazer acontecer. Amém. Você não precisa se rebelar. Deus não gosta disso. Verdade. Segue no caminho da obediência. No caminho da obediência, o Senhor vai te levar para o destino que Ele preparou para você. Amém. Próximo. Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda e perguntou se os seus irmãos estavam bem. Próximo. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus Golias, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Próximo. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam e temiam grandemente. Diziam os homens: viram aquele homem? Subiu para afrontar Israel.
Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Lhe dará sua filha e fará isento de imposto à casa de seu pai. Próximo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra: assim farão ao homem que o ferir. Próximo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceu aqui? Quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Presta atenção. Muitas vezes você está no caminho certo, você está posicionado no Senhor, e vão tentar destruir a tua identidade. Vão falar: não vale nada, isso, aquilo, para te enfraquecer. Mas como que eles falam? Ele fala que conhece a maldade do coração, se o próprio Deus falou: eu conheci o teu coração e te escolhi. O Senhor conhece o teu coração e Ele te escolheu. E não importa o que as pessoas vão pensar, se Deus estiver contigo, quem será contra ti? Amém. Próximo. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Próximo. Desviou e falou aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandaram buscar ele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar, pois ele é moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi: presta atenção. Teu servo apacentava as ovelhas. Apacentar as ovelhas, qualquer um fazia. Não era um currículo muito forte. Mas a palavra de Deus diz assim: tudo que o Senhor der na sua mão, faça conforme as suas forças. Tudo que o Senhor te confiar, cuide com amor, com zelo. Porque aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Davi cuidava de poucas ovelhas, mas ele diz que veio um leão e ele matou o leão. Veio um urso e ele matou o urso. Os irmãos de Davi não viram isso. Ei, ninguém está vendo as guerras que você passa sozinho. Ninguém está vendo as guerras que você passa na sua mente. Ninguém está vendo as guerras que muitas vezes você não pode nem compartilhar para alguém, você tem que guardar. Mas você está lá em oração, você está lá confiando no Senhor, e você já venceu uma guerra grande, ninguém sabe disso. Você já venceu 2 guerras grandes, ninguém sabe disso. Mas eu quero dizer, o Senhor sabe as guerras que você venceu, e no tempo certo, essa habilidade, Ele vai entregar nas suas mãos para vencer uma grande guerra, e o nome dEle será exaltado através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pula para o 43. Davi, ele conversa com Saul. Saul tenta colocar nele a couraça que ele usava. Davi falou: não preciso disso.
não é assim que eu luto as minhas guerras. As minhas armas não são essas, as minhas armas não são carnais, as minhas armas são espirituais. Eu ando na direção que o Senhor me dá, e na direção que o Senhor me der, eu vou vencer, vou avançar e vou romper os limites. Então ele vai, pega 5 pedras e vai em direção ao gigante. E o gigante, quando vê ele pergunta assim: eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. É uma guerra espiritual também. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu te darei a carne, as aves do céu e as bestas do campo. O diabo falando. Próximo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Davi fala contra o filisteu. Mas a palavra que Davi fala contra o filisteu é a palavra que ele está liberando para essa noite. Que o Senhor está liberando para a tua vida. E se você se apegar nessa palavra, você verá a recompensa. Eu não sei a forma com que te cercaram. Eu não sei a forma com que vieram para te amedrontar. Eu não sei em que situação você está. Mas é debaixo de uma mão forte que o Senhor vai te libertar dessa situação. É debaixo de uma mão forte que o Senhor vai romper os limites, vai romper as barreiras, e você glorificará o nome dEle. Amém. Eu não estou falando de uma coisa, de uma historinha bíblica. Eu estou falando de um Deus que eu conheço e que já rompeu muitos limites na minha vida e vai continuar rompendo, porque Ele é fiel. Parece que o gigante é maior dessa vez, mas nunca será maior do que o teu Deus. Amém. Chega uma hora que você está acostumado com a palavra que o inimigo levanta contra você. Uma nação inteira teve medo daquelas palavras, mas aquelas palavras não assustaram Davi. Então ele liberou palavras mais fortes, e nessa noite nós estamos liberando palavras mais fortes. Eu não sei a palavra que foi liberada contra você, mas é no nome do Senhor Jesus que nós anulamos essas palavras, essas flechas, essas lanças, sejam quebradas, sejam destruídas, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, envia 2 anjos mais fortes do que qualquer demônio que se levantou, e arranca do nosso território todo ataque, toda afronta, toda violência, no nome do Senhor Jesus. Nós ergueremos a cabeça, glorificaremos o nome do Senhor. Amém. Davi diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje, por esses dias, por esses meses, chegue a face que de faixa quanto se face a dama cheia. Feche seus olhos. Veja aquilo que tem te afrontado. Diga assim: por esses tempos. Diga com ousadia: por esses tempos. O Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça.
Ecomação de que te facia, robachante que ne leva su decai, remene façam to quando robo son decai. Lifa sonto quando robo son de riamasei, refachane canda lava son decai, remene que leva sonto quando robo soi, ramando quando robo son decai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Nós glorificaremos o teu nome e o teu nome se expandirá nesse território. Nenhum mal chegará à nossa tenda e as promessas do Senhor nos alcançarão e o nome do Senhor será glorificado, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, te tirarei a cabeça e os corvos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, toda a terra saberá que há Deus em sua vida, toda a terra saberá que há Deus em São José dos Campos, toda a terra saberá que há Deus nesse território, toda a terra saberá que há Deus sobre a tua vida, e o nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai será exaltado. Reba canto, reba chama a movimentação dos céus. Reba que negócio, reba choria. Os céus estão abertos nesse território, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor ouviu o nosso clamor. Reba neganda lava chodecai. Aleluia. Próximo. Glória a Deus. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor Ele nos entregará na nossa mão, na nossa mão, na nossa mão, na nossa mão. Glória a Deus. Próximo. Sucedeu que, levantando-se um filisteu e encontrar-se com Davi, Davi se apressou, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Próximo. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe gravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Meu Deus, aleluia. O Senhor virá com uma unção e não será muitas tentativas. O Senhor te entregará de primeira. Próximo. Davi correu, pôs-se em pé sobre o filisteu. Fique em pé. Fique em pé. Amém. Bate o seu pé no chão. Diga: o Senhor está entregando a vitória na minha mão. O Senhor está entregando a cabeça do gigante na minha mão. Não para minha glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado e o nome do inimigo seja envergonhado. Aleluia! Glória a Deus. Pôs-se pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha, matou e lhe cortou com ela a cabeça. Aleluia. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram
A sua guerra não será prolongada. Amém. O inimigo fugirá. Amém. E você terá paz. E o nome do Senhor será glorificado. Amém. Xeriande